E como é que funciona o processo do registro de marca junto ao INPI? Esse é um ponto também bastante interessante e tem muito a ver com a minha proposta de auxiliar os outros advogados a atuar de forma extrajudicial, melhorando o seu faturamento do seu escritório e a sua renda. Antigamente, eu comecei a atuar com registros de marca no ano 2000. Né? Naquela época, a gente ainda tinha processos físicos, realmente a coisa era muito mais trabalhosa, ela dependia de uma preparação de documentos, né, da remessa dos documentos. Eu até naquela época costumava ir ao Rio de Janeiro pelo menos uma vez por semana para checar os processos no NPI, para checar os processos judiciais na Justiça Federal do Rio de Janeiro, que também os processos eram físicos. Mas isso mudou, graças a Deus mudou. Hoje a gente tem processos muito mais simples através dos processos eletrônicos, tanto de registro no NPI, quanto os processos, as discussões na Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde se discutem as violações de marca, das quais o INPI acaba sendo parte, muitas vezes, quando são processos de nulidade ou de qualquer modificação das decisões do INPI. Bom, vamos lá. Então, processo de registro de marca, como é que ele funciona? Primeiro, as marcas, elas são registradas, a marca registrada ela vai te dar uma exclusividade de uso daquela expressão em determinado nicho mercadológico. Esse é o primeiro ponto que é importante a gente entender também, porque a gente imagina, eu registrei uma marca para fabricar calça jeans, então eu sou o dono dessa marca. Muitas vezes, existem outras empresas que utilizam a mesma marca em outros mercados sem que isso represente qualquer conflito. Antigamente eu usava muito o exemplo da Continental. Continental era uma marca de fogão bastante estabelecida no Brasil. Continental era uma marca de pneu bastante estabelecida no Brasil. E Continental também era uma marca de cigarro bastante estabelecida no Brasil. E não havia confusão entre esses produtos, né, no mercado, porque cada um atendia uma necessidade do consumidor final. Esse é um dos pontos também muito importantes quando a gente vai analisar se um produto ele é concorrente ou não do outro, é a análise da substituição dos produtos. Eles atendem à mesma necessidade, ao mesmo anseio do consumidor? Se sim, são produtos concorrentes, ainda que de natureza diferente. Se não, ainda que, às vezes, dentro de uma mesma classe de serviço e produto, eles podem conviver pacificamente se atendem nichos diferentes de consumidor. Por exemplo, a gente tem chocolate Dove e sabonete Dove. Né? Ninguém vai confundir um com o outro, assim eu espero. Mas vamos lá. Então, como funciona o processo? Então, quando um cliente me procura para fazer um registro de marca, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu identificar para qual classe aquilo se destina. Então, eu preciso saber qual é o nicho mercadológico de atuação daquela empresa e se é um produto, para qual nicho aquele produto se destina. Se é um produto de vestuário, se é um produto alimentício, se é um produto tecnológico, se é um produto de segurança, se é um serviço administrativo, um serviço jurídico, um serviço de marketing, se é comércio. Eu preciso primeiro entender essa natureza. Entendida essa natureza, eu preciso analisar o contrato social dessa empresa e ver se o objeto social da empresa é compatível com o que ele está querendo fazer, com o registro que ele está querendo fazer no INPI. Isso é um dos critérios que vai ser analisado pelos técnicos do INPI no pedido e pode inviabilizar o registro. Então, não adianta eu ter uma empresa de confecção e querer registrar uma marca para o mercado de bebidas, por exemplo, que ela não vai ser deferida. Então, se a intenção da empresa é também ter uma marca de bebida, o meu trabalho como consultor na área de propriedade intelectual começa em falar, olha, você vai precisar fazer uma alteração no seu objeto social e eu até costumo sugerir alguns itens para que o objeto social fique mais amplo e permita muitas vezes o registro de marcas em outros setores. Feita a identificação dessa questão do mercado a que se destina aquela marca, daquele produto, daquele serviço, o segundo ponto é eu saber se aquela marca já existe ou não nos registros do INPI ou até nos registros fora do país, se existir a intenção de levar essa marca para fora. Então, é um trabalho de pesquisa prévia. Eu tenho que pegar a marca pretendida com bastante experiência, porque você tem grafias parecidas, você tem sons parecidos, né? A homofonia, ela pode ter uma questão de homofonia, às vezes a marca não existe graficamente, o que eu escrevo ali e coloco no banco de dados do NPI não existe ainda no banco de dados do NPI, mas o som, a pronúncia daquela expressão já existe, então é um caso de homofonia e muitas vezes o NPI vai indeferir de plano um pedido de registro de marca nesse sentido. Então é um trabalho muito importante que às vezes não se dá a devida atenção, que é a análise
da existência prévia de marcas que possam impedir o deferimento do registro daquela marca. Esse é um trabalho que precisa de experiência, que precisa de um pouco de tato, de flexibilidade, o uso de alguma inteligência para evitar a perda do trabalho. Senão você vai fazer um trabalho para o seu cliente, vai depositar o pedido de registro, seu cliente vai pagar taxa, vai pagar os seus honorários, e no final você vai ter um indeferimento e vai ter que dizer para o cliente, olha, já existia alguma coisa que esbarra nisso. Lógico, existem questões de discricionariedade do NPI que muitas vezes a gente não concorda. Eu já tive decisões no NPI indeferindo uma marca de um cliente meu pela preexistência de uma marca muito semelhante do mesmo cliente. E tive que entrar com ação judicial porque o NPI insistia nessa visão. Então, tem essa questão das discricionariedades, mas a gente precisa fazer essa pesquisa prévia de uma forma muito firme, muito sólida, para saber se existe ou não. E aí a gente vai para mais um problema. Quando a gente está falando de metaverso, e é onde a gente vai entrar nessa live, a gente precisa entender se o registro de um produto, o registro de uma marca para um produto específico, reflete a concessão desse registro, se essa exclusividade reflete também em exclusividade para a venda desse mesmo bem no formato digital. Por exemplo, um tênis físico. A gente imagina uma marca que tem a marca para um tênis, por exemplo, a Nike. Vamos imaginar que a Nike não fosse uma marca de alto renome. Né? O que é marca de alto renome? Vou fazer essa explicação para vocês. Eu disse para vocês que as marcas elas se destinam a nichos de mercado específico. Então, se eu fabrico calça jeans, eu vou lá na classe 25, que é a classe de vestuário, e registro a minha marca para a classe de vestuário. Eu posso ampliar isso um pouco para calças, blusas, shorts, tal, mas eu estou preso dentro desse nicho de mercado, representado por uma classe. Eu nunca consigo levar um pedido único, a não ser que eu faça ele em várias classes, mas um pedido único eu não consigo levar para produtos ou serviços fora daquela especificação única. Então eu tenho lá o registro para tênis, por exemplo, vamos imaginar que eu estava dizendo, a marca de alto renome, ela acontece depois de uma pesquisa de mercado, depois que se comprova que quando o consumidor se depara com aquele nome, independente de setor de serviço ou de produto, ele identifica aquela empresa. Então as marcas muito conhecidas, as marcas muito sólidas, elas acabam podendo levar esse pedido ao NPI, ter o deferimento da marca de alto renome e ter uma proteção em todas as classes. Aí ela não precisa sair com uma proteção para cada classe, ela já está protegida em todas as classes, porque aquela marca é muito forte e ela vai necessariamente direcionar para aquele fabricante. Então vamos imaginar, eu não poderia, por exemplo, criar uma oficina mecânica chamada Coca-Cola, ainda que os produtos e os serviços não sejam os mesmos, mas a Coca-Cola é uma marca de alto renome, a pessoa quando olhar para a minha empresa vai naturalmente imaginar que tem alguma relação ou que pelo menos eu estou fazendo um uso indevido. Então assim, tirando os casos de marca de alto renome, até por isso que eu estava usando o exemplo da Nike, também é uma marca de alto renome, mas vamos imaginar que a Nike ela tem a marca para tênis, para a fabricação de um tênis físico, mercado de tênis, né, calçados. E aí ela resolve lançar, como já lançou, um tênis em NFT, um tênis virtual, um bem digital, e está à venda lá no metaverso. Esse registro de marca para calçados, ele dá exclusividade de utilização da marca Nike no metaverso para um arquivo digital? Por enquanto não. Pode ser que ao longo do tempo a situação mude e que se entenda pela extensão do direito que existe de exclusividade para um bem físico, para seu gêmeo digital, vamos dizer assim, para sua representação gráfica dentro do metaverso. Não é o que existe hoje. Hoje o que existe é a necessidade de você também se proteger lá no metaverso. Então você teria que levar esse pedido de registro de marca para alguma classe compatível, nós vamos falar algumas daqui a pouco, com o ambiente do metaverso. Então, assim, feita a pesquisa prévia, você vai levar essa marca para o INPI, você, através de um formulário, através da preparação de alguns documentos, você faz um pedido de concessão de registro. O INPI ele pode deferir ou indeferir esse pedido logo de cara. Se ele indeferir, você tem uma condição de recurso, você pode recorrer dessa decisão administrativamente. Se esse recurso não prosperar, essa decisão for mantida, você teria que ir para a Justiça Federal do Rio de Janeiro, para tentar mudar judicialmente isso. Mas vamos imaginar que o NPI não indefere de plano sua marca, ele vai fazer o quê? Ele vai publicar na revista da propriedade intelectual, na revista do NPI, para que qualquer concorrente seu, qualquer outra pessoa que entenda que aquele pedido viola um direito prévio, possa em até 60 dias apresentar uma oposição. Feita essa oposição, quem está querendo o registro da marca, ele pode se manifestar. O INPI vai julgar essa oposição, essa manifestação, e ele pode deferir ou não o pedido. Deferindo o pedido,
né, voltando um pouquinho, mesmo que o NPI não indefira de plano, depois ele tem um período de verificação, né, um período de estudo do pedido até dar o resultado final. Então, assim, sempre que o resultado final é negativo, você tem a primeira vez uma chance de um recurso administrativo. Se esse recurso não prosperar, você pode judicialmente questionar essa decisão do NPI. Mas vamos imaginar que seja deferido o seu pedido. E aí você tem o deferimento. Quando você tem o deferimento, é o momento em que você é obrigado a recolher uma taxa, que é chamada de taxa do primeiro decênio, que ela representa o seu direito de exclusividade pelos próximos 10 anos, né, a partir do momento da concessão. Então você tem 10 anos de exclusividade daquela marca, e a marca dentro dos ativos de propriedade intelectual é um dos poucos, né, que ela é eterna se você for sempre renovando a cada 10 anos. Bom, isso foi a formatação do processo de registro de marca, tanto para bens físicos, serviços físicos, quanto para bens e serviços digitais dentro do metaverso. Uma outra curiosidade, as marcas elas podem ser nominativas, figurativas ou mistas. Marcas nominativas elas protegem só um nome. Por exemplo, eu posso registrar a marca Causa Neto para serviços jurídicos. Aí eu vou ter uma proteção sobre essa expressão dentro do mercado de serviços jurídicos. Eu posso registrar a marca Causa Neto com um logotipo, e aí eu tenho um pedido de registro misto, que eu estou protegendo a parcela nominativa e a parcela figurativa. Eu posso ter também um pedido de registro só do figurativo, só da parcela figurativa. Também existem os pedidos de registro de marca tridimensional, que são voltadas mais para embalagens, para a estética de produtos. Né? Aqui, em meia hora, a gente não vai conseguir diferenciar isso do desenho industrial, as características, as vantagens de cada modelo. Bom, então o que a gente já entendeu de partida? Que não necessariamente hoje, pode ser que no futuro, né, a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, está trabalhando muito forte em cima da ideia do metaverso. Porque você acaba tendo um ambiente descentralizado, um ambiente internacional, em que arquivos digitais estão sendo representados por produtos. Então, na verdade, você tem quadros fixados em NFTs, você tem tênis fixados em NFTs, você tem skins dos personagens em NFTs, você tem as marcas representadas dentro do ambiente do metaverso. Você tem lá, né, caminhando, por exemplo, pelo Decentraland, você vai se deparar com a marca Atari, você vai se deparar com a marca Samsung, você vai se deparar com uma reprodução que não é fiel da marca IBM, que está invertida as letras, fica aqui a dica para a IBM, verificar uma possível violação que existe ali. Então você vai se deparar. O fato da Samsung ter a marca registrada para aparelhos eletrônicos dá a garantia da Samsung usar com exclusividade a marca lá dentro do metaverso para identificar a sua base, o seu prédio comercial que existe dentro do metaverso? Hoje ainda não. Então, por isso que existe um campo de atuação para os advogados dentro desse conceito de metaverso infinito, porque a gente vai precisar transportar as marcas que já existem para dentro do metaverso. Eu gosto de dizer que isso é a nova corrida do ouro, porque vamos lembrar aquele exemplo que eu estava falando do Continental, né? Quando a gente tem ali a Continental para pneu, para fogão e para cigarro, quem é que vai ter direito de ter a Continental para um arquivo digital? Né, para um software. Talvez uma dessas três, talvez uma quarta empresa ou outro qualquer competidor. Quem primeiro fizer esse pedido em boa fé, né, é que vai ter o direito de explorar com exclusividade dentro do ambiente do metaverso. Lógico, com inteligência e com descrição da especificação da marca, porque além da classe você pode especificar dentro de uma classe para que se destina aquela marca, para que tipo de produto e serviço de forma pormenorizada. Fica sempre uma recomendação inicial de usar as descrições padrão do NPI, tem duas formas de fazer isso, você usando as definições pré-estabelecidas do NPI, que é a forma mais fácil de ser definido, ou então de você usar o modelo de especificação livre, no qual você vai ter que redigir para que aquela marca serve, e ali começam alguns detalhes de não usar termos em outras línguas, de ter realmente um link muito claro do que você está pedindo com a classe, e as chances de indeferimento acabam sendo um pouco maiores. Então precisa ter um pouco de cuidado com isso.